Aqui uma outra parte também que é legal, que é letra sempre legível e visível, né? Então, uma dica, principalmente para quem tem mais insegurança em relação a isso, que eu recomendo, que eu fazia também no começo, quando eu não tinha muita noção do tamanho da letra, que é ir lá para o fundo da sala e ver se você consegue ler o que você escreveu. Se você não estiver conseguindo, se você estiver começando a ficar em dúvida do que está escrito, pensa que vai ter uma pessoa sentada ali com um monte de gente na frente que possivelmente também não vai entender. Então, pode ser um gatilho para a gente começar a tentar aumentar o tamanho da letra ou criar um espaçamento maior entre as letras. É muito delicado quando a gente escreve muito com as letras emboladas, aquela letrinha de mão dada, né? Mas quando começa a ficar muito embolado, pode começar a ficar muito difícil de conseguir ver. Eu costumo falar que, assim, se tentar reproduzir a letra em itálico, que seja no máximo para uma palavra no quadro inteiro, porque tentar escrever um texto em itálico no quadro pode gerar um efeito em que ninguém consiga ler efetivamente o que está escrito. É muito difícil mesmo. Tentar não escrever por cima, assim, se tiver uma palavra, tenta não escrever por cima dela, dá um espaço. Às vezes, algumas letras, quando a gente escreve minúsculas, isso acontece comigo, porque o meu G, meu Z, meu Y, eles dão uma volta lá embaixo. E se não der um espaçamento, pode acabar confundindo com a letra que você está tentando escrever embaixo e o aluno não conseguir entender o que está escrito. Então, tentar criar um espaçamento, não escrever uma por cima da outra, deixar um espaço. Eu, geralmente, até por ter pego as dicas com o Guilherme, sempre deixo à direita do rascunho, mas, enfim, tem outras opções. Você pode deixar à esquerda também, mas geralmente um espaço que seja padronizado, escrito rascunho, e que fique muito claro para o aluno que rascunho não é algo que ele necessariamente tem que copiar. E, na verdade, não é preciso que você copie o rascunho, porque ele é um rascunho. Se você olhar para um rascunho e ver algo extremamente necessário de ser copiado, então é aquela reflexão do pós-aula. Será que aquilo não devia estar no conteúdo da aula e não no rascunho? Tentar não fazer as divisões apertadas, e quando a gente fala disso, é que às vezes a gente olha para o quadro e a gente tenta fazer aquelas divisões perfeitas, exatas. E aquilo acaba apertando o conteúdo, dependendo do cenário. Você não consegue escrever muita coisa. Então, é claro que a gente tenta manter uma simetria no quadro, porque aquilo fica mais visível, fica mais agradável aos olhos dos alunos. Mas, assim, use as divisões conforme você necessitar. Se você necessita de uma divisão mais longa, use a divisão mais longa, mas sem espremer o conteúdo lá no cantinho do quadro também. Então, se você está precisando de mais espaço, tudo bem, olha, não dá para escrever mais isso aqui. Eu calculei, mas hoje não deu certo. Tudo bem. Vai lá para o outro lado, apaga, cria o espaço que você precisa. Mas lembra que, assim, se você apertar aquele conteúdo tudo para o aluno, vai ficar muito mais complexo dele conseguir copiar. Ou os desenhos vão começar a ficar muito pequenos e o entendimento vai cair bastante. E aí vão começar aquelas sessões de mãos levantadas de o que está escrito ali, professor? Eu não entendi o desenho, professor. Era para ser um F porque parece um C cedilha. E aí a gente começa a perder aquele tempo que a gente teria para transmitir mais coisa para os alunos, tentando reparar questões estéticas que a gente poderia ter evitado se simplesmente a gente tivesse alocado num espaço maior. E, eventualmente, eu gostava de fazer isso, deixar esse espaço para, entre aspas, comunicação com os alunos à esquerda, né? Então, colocar o bom dia, colocar data, se aquele conteúdo está em alguma página do livro. Geralmente, o pessoal que passa a tarefa de casa, é legal ter um local específico para o aluno poder encontrar a tarefa de casa sempre, em vez de ficar no meio do conteúdo, e às vezes ele, cara, nem vi, passei por cima, não me identifiquei na hora que estava tentando fazer. Então, é legal, às vezes, a gente criar uns espaços já pré-estabelecidos para os alunos conseguirem identificar. Rodolfo, quer falar alguma coisa? Não, nesse ponto, a única coisa que eu queria ressaltar é isso que você falou da divisão simétrica ou assimétrica da lousa.
Divisão boa é a divisão que acomoda o conteúdo de maneira clara. Ponto. Então, uma coisa que eu, quando fazia a lousa, no início fazia, depois parei de fazer. A primeira coisa que eu fazia quando eu começava as minhas aulas era dividir a lousa em 3 partes iguais. E acontecia isso que o Thiago falou. Às vezes, na última parte, eu chegava na parte final da lousa e precisava apagar a primeira parte para continuar uma coisa que é muito interessante, para continuar aquele tópico. Então, ficava uma coisa escrita aqui, terminava na lousa, eu ia lá para a outra ponta da lousa e continuava. Não é tão didático. Então, é claro, você vai ter que desenvolver ao longo do tempo, e, gente, não se cobrem, é ao longo do tempo. Ao longo do tempo, um poder de síntese. Eu conversava aqui no chat, acho que com a Esmirna, eu falava, olha, é muito interessante que você coloque na lousa, para humanas eu estou falando, tá? Palavras-chave, conceitos. Se é necessário descrever alguma coisa, é necessário pensar como isso vai ser descrito. Por isso que na preparação da aula, às vezes eu faço no caderno lá, como o Thiago mostrou, tal coisa, 2 pontos. E a definição deu 8 linhas. Eu falo, cara, eu preciso dessas 8 linhas para definir na lousa, porque essas 8 linhas ele tem no livro. Será que eu não consigo fazer uma definição na lousa de 2 linhas, que tem o principal? Será que eu não consigo trocar a definição escrita por um esquema? Isso é igual a isso mais isso? O Thiago se lembra das minhas aulas. Eu faço muito isso, né, Thiago? Olha, tal coisa, 2 pontos. É isso mais isso mais isso. Fica um esquema muito mais simples para o aluno copiar, para o aluno lembrar, e poupa um tempo precioso de cópia, de escrita na lousa e de espaço. Então, às vezes também, para que as divisões sejam eficientes, nós temos que ter um poder de síntese, de novo, uma capacidade de entender a hierarquia das informações, para saber o que precisa estar na lousa e o que talvez não seja tão relevante, né, Thiago? Aí cabe. Mas, de novo, gente, no começo é difícil. Muito disso é tentativa e erro. Uma pergunta interessante, Thiago, que foi colocado aqui, acho que foi pela Márcia. Poxa, esses macetes todos, vocês têm aula sobre isso? Não, a gente não tem aula. Essa é uma crítica, por exemplo, que eu faço. Eu fiz as disciplinas da licenciatura, eu sou bacharel e licenciado, e é uma crítica que eu faço à licenciatura. A licenciatura não me ensinou a montar lousa. E deveria. Eu deveria ter uma aula de técnicas de lousa. O Thiago tinha que ser meu professor na licenciatura. Eu tenho dúvidas quanto a isso. Então a gente acaba aprendendo isso na prática, conversando com os colegas. Uma coisa que o Thiago faz, eu também fiz muito na minha carreira como professor presencial, que era assistir às aulas dos colegas, das mais diferentes frentes, para aprender técnicas interessantes, sabe? Isso é muito, muito, muito importante. Então é um processo, gente. Quanto à questão da letra, faça uma letra legível, não tem que ser uma letra bonita. A sua letra pode ser feia para o padrão estético da caligrafia, mas ela não pode ser um hieróglifo, ela não pode ser um sânscrito, ela não pode ser uma escrita cuneiforme, né? É difícil se o aluno falar assim, nossa, Rodolfo, você escreveu aqui burguesia ou Berlim? Caramba, né? Só o B que saiu disso mesmo? Então, sabe, a gente tem que ter um cuidado. Então, a letra não tem que ser bonita. Olha lá, legível e visível. E uma outra coisa, gente, desculpa falar, vou ser chato aqui, Thiago. Tem um negócio muito legal chamado apagador. Não apague com as mãos. Aí eu tô com pressa nenhuma. Vale a camada de gordura e suor que você vai passar na lousa e que vai fazer um negócio tão medonho. Nada vale a pena nesse mundo. Se você tem um apagador, nada substitui apagador. Vai lá e apaga. Porque aquele borrão vai destoar da lousa de uma tal maneira. Então, muito cuidado com isso. A gente está com pressa. É só um errinho. É só apagar com o dedo. Não faz isso. Não faz isso. E uma outra dica que eu dou para vocês também. O Thiago falou da calha, né? Muito importante. Cuidado ao segurar o giz na mão por muito tempo. Então você está lá com o giz, você escolheu as 3 cores, 4 cores e está com os bastonetes dos gizes nas mãos. Cuidado,
tua mão vai suar, esse suor pode prejudicar a qualidade do giz. O giz absorve muita umidade, né, Tiago? Então, na hora, um giz úmido não dá legal, não dá legal. Então, deixa na calha. Se está escrevendo, vale mais a pena você ter um processo mais calmo de confecção da lousa e ela ficar mais adequada, do que você achar que está ganhando tempo com tudo isso, mas o resultado final não é tão bom, né, Tiago? Exato. E às vezes a gente tem a sensação que a lousa está perdendo aderência. Na verdade, a gente não percebe que, que o giz já está tão úmido, que a gente está suando em cima dele, que a gente não consegue escrever por causa disso. Exatamente. Então, a gente também não pode sentenciar, né, a lousa, até porque, assim, geralmente as escolas costumam ter um cuidado muito grande para preservar o máximo possível de tempo as lousas, e realmente é triste quando a gente vê aquele borrão de suor. E, assim, lembrar que vai perder toda a aderência aquilo ali. Não vai conseguir escrever muito bem por cima, vai ter que fazer força, vai sair uma coisa borrada. Então, chama um apagador, use. Mas olha só que interessante que você colocou. Numa das escolas que eu trabalhei, e que você também, estava acontecendo um fator interessante. As lousas estavam perdendo aderência. E ninguém entendia o porquê. Aí foi se descobrir que na limpeza ao final do dia da lousa, estava se utilizando o mesmo pano que era utilizado para limpar o chão da sala. E esse pano para limpar o chão da sala, ele era embebido num produto que dava brilho. Então, esse mesmo pano, na hora que passava na lousa, impregnava esse produto na lousa, dava brilho à lousa, de fato. O que não é bom, a lousa tem que ser fosca. Exato. Mas perdia o atrito. E aí você ia fazer. Você ia fazer uma linha com o giz, fazer assim. Yuhu! Yuhu! Porque o atrito da lousa no giz que dá a firmeza necessária para que nós tenhamos precisão na confecção dos elementos da lousa, né? O Daniel colocou assim, trabalhei também. Mas então, olha que loucura, né? A lousa ela tem que ser fosca para não refletir a luz, para não atrapalhar a leitura, e tem que ter atrito, porque é esse atrito que dá o grip, né, do giz, para você ter a precisão em fazer uma lousa legal, né, Ti? Exato. Esse que é o grande ponto. A gente tem que jogar a favor da lousa e não contra ela. Então, até a gente costuma deixar paninho, né, úmido, para os professores que trabalham com quadro de giz passar no apagador, e aí ele passar para conseguir tirar melhor, né, o pó do giz do quadro. Mas muito cuidado, porque na hora que for passar, tem que dar um tempo também, claro, não encharcar o apagador, porque você não vai conseguir escrever por cima. E você vai começar a culpar a lousa por causa disso. É a menor das culpadas, ela está sendo usada ali. Então, tem que ter muita noção disso. O pessoal que usa quadro efetivamente negro, né, o quadro preto mesmo, com a forma preta, que nem a gente teve oportunidade, é um quadro mais difícil de se apagar. Então tem que ter mais paciência para não acabar fazendo besteira, porque é uma forma mais cara, e também tem que ter uns cuidados especiais. E isso também passa por nós, professores, que somos usuários daquela lousa. Então, às vezes dá um toque nas pessoas que estão limpando, às vezes nós mesmos, olha, será que vale a pena? Será que é isso? Será que é aquilo? Porque senão a gente perde. Também é um dos nossos instrumentos de trabalho, né? Sim. Que, imagina, a gente tá com uma lousa enorme, só consegue usar 1/3 dela. Aí, realmente vai comprometendo a nossa própria aula. E quando a gente estava tocando aquele ponto das divisões, é aquilo, não aperte o conteúdo para coisas como essa não acontecerem. Em que, assim, você não consegue respeitar nem as próprias divisões que foram feitas. Você escreve por cima da divisão. Isso quer dizer que não foi uma divisão bem feita, porque você precisou escrever por cima dela. Entende que não faz tanto sentido isso? A gente não precisa ficar refém daquele espaço que a gente criou. Então, ter fluidez no quadro, tente, por exemplo, palavras, tenta não quebrar as palavras, não tem tanta necessidade assim. Se o aluno tiver que quebrar no caderno dele porque acabou a linha, é uma coisa, mas a gente tem um quadro imenso para poder utilizar. E aqui, mais uma vez, aquele ponto que a gente falou, um quadro muito elaborado, difícil de ser replicado, a gente pode usar
alguns recursos, levar umas imagens para os alunos, tirar uma cópia do nosso original feito à mão ou impresso, os nossos esquemas, mapas mentais, eventualmente, para os alunos só irem completando as palavras, porque às vezes realmente é muito difícil. Imagina tentar reproduzir esses dois aqui. Se a gente tentar reproduzir já seria difícil, imagina os alunos tentando fazer. Então, a gente também se colocar no lugar deles nesse momento, e é claro, menos que seja uma aula que a proposta seja essa, fazer algo mega artístico, vamos tentar simplificar a vida dos alunos. E aqui é um ponto muito relevante, né? Que às vezes a gente fica com a sensação de que se a gente colocar uma coisa em 3D, vai aproximar da realidade dos alunos. Isso é um grande engano. Primeiro, que um parênteses muito rápido, porque a gente não consegue ver nada, na verdade, em 3D. Toda a visão humana é limitada ao espaço 2D. Na verdade, a gente tem percepções de 3D por conta de sombra, de textura, que dão aquela sensação de profundidade. Mas nenhum ser humano é capaz de enxergar em 3D genuinamente. Por quê? Porque somos feitos em 3D, então não conseguimos enxergar em 3D. E aqui é um exemplo. Você vê que foi uma tentativa de aqui à esquerda, de colocar um ponto, por exemplo, em que fosse aplicada uma determinada força de empuxo, por exemplo, em 3D, e é difícil perceber que está bem lá no meio, parece que está em frente, parece que é um copo e está bem aqui numa sujeira na frente do copo. E, na verdade, quando a gente faz o corte lateral para tentar ver simplesmente em 2D, não tentar fazer algo muito inventivo, fica mais simples da gente ver. Fica mais simples da gente conseguir entender como as coisas estão funcionando. Então, às vezes, a gente tenta sofisticar muito uma coisa que era muito mais fácil de ser compreendida no formato original. Nem tudo precisa ser 3D, nem tudo precisa ter uma grande fantasia de cores e sombras e luzes. Isso é uma coisa importante. Torna-se prático, torna-se didático, torna-se agradável para o aluno copiar, ele não vai se sentir pressionado, desestimulado, e fundamentalmente, a live que eu tive sobre didática com o da Mata, a didática é um mecanismo que tem que não só simplificar, mas, de novo eu volto a esse termo, ele tem que te exortar. E aí não adianta. De novo eu volto nessa tecla. Neste caso, menos é mais. Nesse caso, menos é mais. Muito bem. Aqui mais um exemplo de como que a gente pode estruturar, às vezes, as informações. A gente, às vezes, acaba descrevendo tudo, colocando tudo que tem na nossa frente, para tentar botar alguma coisa mais completa para os alunos, mas às vezes a gente consegue, mais uma vez, aquele poder de síntese que o Rodolfo falou, a gente consegue construir uma estrutura exatamente com as mesmas informações, mas de uma forma que seja mais intuitiva, de interpretar aquilo que está na nossa frente, de comparar as coisas. Isso é uma coisa bastante importante. Então, às vezes, você quer comparar períodos, mesma característica, em períodos históricos diferentes. Você quer comparar diferentes elementos químicos, quer comparar diferentes sólidos na matemática. E, às vezes, ao invés de você sair escrevendo tudo, você pode conseguir concentrar em uma tabela e a informação ficar mais clara para aqueles alunos. Porque é mais nítido, está uma coisa do lado da outra, está uma coisa em cima da outra. Dá para ver o que ele está tentando comparar. Dá para ver o que o professor está querendo fazer. E esse é o objetivo final do processo. E aqui, umas dicas para a hora de montar, às vezes, algumas estruturas no quadro. Por exemplo, você pode usar réguas de madeira para tentar fazer alguns desenhos. O barbante sempre foi muito usado aí pelos professores para fazerem círculos, que têm mais dificuldade de fazer com a mão. Eu, particularmente, conseguia fazer o círculo à mão livre no quadro giz, mas nunca consegui no quadro branco. Então, desenvolvi um método avançadíssimo, estudado em Harvard, de usar uma tampa de panela. Sumi uma tampa de panela aqui em casa e eu comecei a usá-la. Na verdade, era muito bom, porque aquilo dava um apoio muito bom na hora de escrever, né? Lembre-se sempre de limpar a tampa da panela na hora que for devolver. Mas, assim, foi muito bom e eu acabei usando também para depois fazer no quadro em giz. É bastante útil. Então, às vezes a gente, sabe, na hora de tentar fazer uma coisa mais simétrica ou mais bonitinha,
A gente pode usar umas coisas do dia a dia mesmo que já nos ajudam. Dividir o quadro conforme as necessidades, como a gente falou, não precisa ser tudo estritamente simétrico. Uma coisa muito importante é apagar o quadro com calma e de forma correta. Quando for apagar o quadro, calma. Está na sua hora também de respirar durante a aula. Está na hora de reduzir um pouco a rotatividade, aquela pegada forte que você estava no momento da explicação, e respirar, e os alunos respirarem junto com você. Então, apaga com calma, apaga tudo, não deixa ficar aquelas rebarbas em determinados pontos do quadro sobrando. Faz tudo com muita tranquilidade. Também, na hora de apagar, tenta apagar com movimentos verticais, sem usar a mão. Tenta espalhar tudo com aquela nuvem de poeira que vai em cima de você. É um processo também que mostra para os alunos, e que passa, que o Rodolfo tem falado bastante, da confiança. Calma, o cara tem tudo sob controle. Tá apagando com calma, não tá correndo. Então tá tudo bem. Tem essa dica do pano úmido, que é principalmente útil para os quadros negros, né? Ajuda bastante a tirar aquela camada do pó de giz que fica, que às vezes começa realmente a complicar na hora que a gente vai tentar escrever por cima. E uma dica, quem me deu essa dica foi o Calçada, por experiência desagradável que ele teve que passar. Acabou acontecendo uma vez que o Calçada ele começou a sentir umas dores no ombro, e o médico dele deu uma dica para ele que ele me passou e que eu levei para sempre. O que estava acontecendo? Às vezes é intuitivo, a gente acaba apagando o quadro com a mesma mão que a gente escreve. Só que você já está fazendo um esforço relativamente grande no seu ombro na hora que você está escrevendo. Então, se você tiver a possibilidade de apagar com a outra mão, isso reduz bastante o impacto que você acaba tendo no ombro. Depois que ele me falou isso, eu nunca mais esqueci, eu nunca mais apaguei o quadro com a mão esquerda. Isso fez bastante diferença e pode ajudar também a gente que trabalha, o nosso corpo, né? Tá ali o tempo todo sendo colocado em teste na hora que a gente tá dando uma aula, e tem um desgaste físico bastante grande na hora de conduzir uma aula. Esse ponto de segurar o apagador com a mão trocada ajuda bastante. Me ajudou bastante, pararam as dores no ombro. E sim, fundamental. Uma das doenças que acomete muito o professor é tendinite. Então, fundamental. E, gente, uma última coisa. A gente já falou em outra live sobre isso, mas acho que é bom reforçar. O giz, ele é um material que causa em muitas pessoas alergia, não só respiratória, mas também na pele. Então, se você tiver condições de utilizar dedeiras, né, aquelas dedeirinhas de látex, sabe? De borrachinha que se coloca assim nos dedos, que você vai segurar por mais tempo o giz, é muito bom. O Daniel, aqui do História Online, mesmo fala, e eu também tenho essa dificuldade. Poxa, 26 anos dando aula, giz, não tomava esses cuidados. Não tô brincando, tá? Eu e ele temos dificuldades em desbloquear celular com a digital. E eu perguntei pro dermatologista, falei, é lesão mesmo. Você tem várias lesões aqui, ó. E ele me mostrou depois, né? Parece que vai apagando, porque a gente não percebe ao longo dos anos, mas esse processo microinflamatório da pele vai causando cicatrizes, tudo isso. Então, para evitar dermatites, para evitar dedo rachado, dói. Nossa, gente. Aí cai aquele pó de giz dentro, nunca sara. Tem gente que usa cremes, né, as chamadas luvas de silicone, né, que é um creme que você passa na mão toda, e tem gente que usa as dedeiras. Aí cada um escolhe, mas acho legal a gente colocar a dedeira, viu? Olha lá, a Tayane falou que estava muito, o Daniel confirmando que tem sensor que não pega o meu dedo. Então, né, corroeu, né, Dani? Então acho que é legal pensar nisso, porque assim, giz de boa qualidade custa caro. É outra coisa, né, também quantos gizes não usamos que tem pedra no meio, né? Você tá escrevendo, de repente aquela pedra que você arrepia até o último fio da alma, né? Então tem tudo isso, né? Tem que ter muito desses cuidados, né? Já que a gente fala muito sobre esse planejamento de carreira, tem que ter, pra gente conseguir chegar lá, a gente tem que ter longevidade na carreira, né? Então, tem que se cuidar, tem que aproveitar os momentos da aula, às vezes, para poder relaxar um pouco. Tem muita gente que tem jornadas de aula
gigantes, 40, 50, 60, 70 tempos de aula. Então, não é só, a gente às vezes se liga muito na questão da voz, mas acaba esquecendo o resto, que é tão fundamental quanto para a gente conseguir produzir a aula. Então, é aquilo, controlar um pouco a cadência quando a gente estiver construindo a aula com os alunos, e uma coisa que a gente pode fazer, às vezes, é deixar de escrever diretamente na lousa e fazer como se fosse um ditado com os alunos, não é necessariamente pelas letras do ditado, mas aí narrando, para a gente poder ter uma pausa também e poder respirar. E isso a gente só consegue fazer se lá atrás, naquele primeiro momento, a gente planejou o caderno deles, e a gente sabe o que vai ter que estar escrito ali, mas que não necessariamente somos nós que vamos escrever na lousa. Esse momento da cópia dos alunos é um momento para apagar o quadro com calma, para dar uma recuperada nas energias. Às vezes você fica muito tempo em pé ali seguido, e quando você vai ver, as coisas começam a ficar meio esquisitas, começam a ficar rodando. Tem muito professor que não se alimenta muito bem entre uma aula e outra, então tem que ficar atento em relação a isso. E um ponto que eu ressalvo é a questão de construir o quadro no começo da aula. E às vezes tem gente que gosta de construir o quadro todo. Assim, eu fico meio assim de construir o quadro todo, porque perde um pouco do timing, né, com os alunos, porque, beleza, você já fez a sua parte, você já copiou tudo, só que os alunos vão estar sempre correndo atrás de você, mais do que nunca, durante a aula. Então, você pode perder um pouco desse timing da cópia dos alunos. Isso foi uma coisa que eu fazia no começo, eu copiava o quadro todo, achava que ia ganhar um mega tempo, só que eu esqueci que os alunos tinham que copiar também. Então, falei, cara, não dá. Talvez eu construa o primeiro quadro, a primeira divisão até D. Talvez construir uma figura que seja mais delicada, eu já sei que ela vai ficar num determinado ponto da aula, até dá. Mas, às vezes, fazer o quadro todo pode soar como um gasto exagerado de tempo. É aquilo que, às vezes, o pessoal chama, não necessariamente é o que você poderia estar fazendo, mas é a matação de aula, né? E não é só parte dos alunos. Tem muita gente que acredita isso para alguns professores que ficam ali muito tempo fazendo o quadro todo e vira quase uma aula de copia e cola, né? O aluno só fica ali copiando e te ouvindo, mas não tem um processo de construção junto com ele. E uma coisa que eu recomendo para todo mundo, que é muito importante, que acho que a única forma que a gente tem de melhorar assim, efetivamente no começo, é tirando fotos de quadros, sejam nossos, sejam de outras pessoas que você sabe que tem quadros legais, analisando essas fotos, se debruçando sobre elas, tentando entender o que poderia ser maior, o que poderia ser menor, se aquilo ficou claro, se aquilo ficou legível, o que poderia mudar. Isso ajuda muito, e ajuda também a gente a perceber uma evolução ao longo do tempo, né? Olha só de onde que a gente partiu, olha só onde que a gente conseguiu chegar agora. Como é que as estruturas estão mudando, como é que as coisas estão começando a ficar mais claras. Isso ajuda muito, e ajuda também a gente se colocar mais uma vez no lugar do aluno e entender, né, mais claramente sobre como que ele consegue ver a nossa aula. Isso é muito legal. Exatamente. São dicas que temos que ter sempre em mente. Pressa e aula não combinam. Eu gosto muito da fala do Elias, quando ele fala: aula é bossa nova, não é rock and roll. Ah, mas tem professor que não sei o que lá. Gente, o processo de aprendizado, ele requer reflexão. Então, eu concordo com isso. Claro que você pode imprimir intensidades, dinâmicas diferentes, né? E é muito importante também lembrar de uma coisa, pessoal, isso que o Thiago falou. Quando a gente começa a dar aula, a gente não tem controle do tempo. Então, a cadência da aula, a gente vai pegando com o tempo também. Hoje, né, é aquilo que eu falo. Hoje, se eu tiver que dar 6 tempos de aulas numa manhã, aulas duplas, né, de 50 minutos, 100 minutos cada período de aula ali, então vamos supor que comece às 7. Às 7h30 eu vou estar num tempo da aula, no ponto da aula. Aí eu começo outra aula às 9. Às 9h30 eu estaria no mesmo ponto que eu estava na hora das 7h30, se eu estou repetindo a aula, né? E vou começar outras 11. Às 11h30 mas calma, isso vem porque assim é uma prática, né? Então a gente vai ganhando tempo. Então é prática, pessoal. E uma dica que eu dou para vocês
Eu fiz muito isso quando eu comecei minha carreira de professor, lá nos idos de 1995, no século passado. Eu ia à escola que eu lecionava, num período em que eu estava sem aulas para assistir ou para dar, e eu dava aula sozinho. Eu dava aula de 50 minutos, 100 minutos sozinho ali. Montava a aula, tudo, porque não adianta. A aula é muita prática, né, Tiago? Então, às vezes, é necessário fazer isso, sim. Com toda certeza. Eu lembro que eu sempre tinha muita dificuldade com timing na aula, né? Eu terminava muito rápido e eu começava a ficar preocupado, falando, cara, tem uma coisa errada. É muita coisa para ter ido tão rápido. E aí, depois que comecei a fazer umas reflexões maiores, assim, e uma coisa que me ajudou muito foi a própria Tayane, porque eu ficava dando aula para ela, né? Eu ficava comentando as coisas com ela e, além de pegar, eventualmente, alguma coisa que ela citava, cara, acho que isso não ficou tão claro e tal, eu começava a ter noção melhor na cabeça de como que as coisas funcionariam na hora. E hoje, surpreendentemente, assim, eu coloco um determinado horário na cabeça, sai exatamente o horário, mas foi uma coisa que foi condicionada com o tempo, depois de muito treino. Eu acho que é uma coisa natural. É aquilo, o cara, a gente vê, às vezes, sei lá, dançarino, faz N passos, todos timing certinho, perfeito com a música. Aquilo é muito treino, é natural, não foi na primeira aula de dança que ele chegou e já conseguia fazer aquilo tudo. Mas eu acho que esse que é o principal ponto, de treinar. Às vezes o pessoal tá na universidade ainda, e tem, foi como falaram, né, tem muito dessa lacuna que fica com a parte prática que a gente vive. E às vezes a jogada é isso, é juntar com 1, 2 outras pessoas que também têm a mesma sede que você por dar as aulas, e, cara, vai para uma aula ali à tarde, quando você não tiver nada, entra numa sala de aula e começa a um dar aula para o outro. Um vai ensinando para o outro, um vai mostrando o quadro para o outro, vai mostrando o que pensou, vão trocando figurinhas, vão se ajudando e vão evoluindo juntos. Sim, isso é fundamental, essa troca é fundamental. Ti, tem mais um slide ou nós encerramos a... Esse aqui era o último. Era o último, não só para eu trocar a tela aqui para a gente voltar a ficar grandão aqui. Pessoal, essa live, eu vou considerar para vocês, vou falar a real para vocês. Essa apresentação que o Thiago fez, ela é uma pílula que você tem que ter sempre. Eu aconselho, a live fica gravada, eu aconselho você voltar a ela, estudar essa live, montar suas lousas, sabe? Focar em tudo que o Thiago falou, que são pontos fundamentais. E aí você percebe uma coisa, pessoal, né? Eu falo isso para todos que estão acompanhando a gente aqui. Olha o trabalho que o Fatorial Educação faz. Esse é um trabalho de, entre aspas, eu não gosto do termo, tá, Thiago? Eu vou usar entre aspas. É um trabalho de coaching. Isso é verdadeiro coaching. O coaching não é, vai lá, você consegue, a verdade está em você, porque o universo conspira, porque é tudo quântico. Não, isso é charlatanismo. Coaching é isso. Coaching é o cara falar, ó, tem isso, essas são as técnicas. Como, por exemplo, vocês fizeram um trabalho belíssimo na orientação de confecção de currículos. Né? Aqui teve gente, aqui o Giovanni que comentou que ele seguiu as orientações de vocês e conseguiu já 2 entrevistas a partir dessa mudança que vocês sugeriram a ele no currículo. Então, isso é muito importante. Professor é uma carreira. Ela vai começar de um jeito, vai passar por transformações, vai terminar de outro. Então, isso que o Fatorial Educação faz é o verdadeiro coaching. É mostrar, olha, tá aqui, os desafios são esses, as técnicas são essas, os processos são esses, né, Thiago? Por isso que é tão importante a gente ter uma empresa como o Fatorial, em parceria com a História Online, que dá essas orientações e ajuda nesse processo, né? É um desafio que a gente enfrenta de, efetivamente, a gente viver praticamente já numa sociedade em que qualquer ponto desse, né, de guiar o grupo de professores foi uma coisa que foi excluída ao longo dos tempos, né? Ou ficou uma coisa muito reservada para um grupo muito particular dentro de alguns locais muito específicos, mas não tem uma coisa para todo mundo, uma coisa de informações para todo mundo, de dicas para todo mundo, de troca com muita gente. Então,
é uma coisa que a gente está tentando levar, a gente sabe que é aos poucos para as pessoas, que é um desafio, mas assim, sem nunca esconder principalmente a realidade. Porque assim, o desafio está aí, está posto. Alguns de vocês não estão na sala de aula há 20 anos e enfrentam esses desafios, outros vão entrar daqui a 2 meses e vão enfrentar esses mesmos desafios, mas eu acho que o grande ponto do desafio é isso. Dado que ele está na nossa frente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer para resolver. A gente não pode ficar parado esperando que alguém resolva, porque eu acho que já ficou muito claro que, principalmente para a classe dos professores, que o problema não vai ser resolvido em esferas superiores. Não. Ele vai ter que começar a ser resolvido por nós. Então, às vezes, se o problema é a gente, como a gente fala muito, né, aquela questão que aflige principalmente os professores mais jovens, que é a questão da indicação. Não tem muitos processos seletivos, tem muito processo de indicação, e nisso, naturalmente, os professores são menos experientes, que estão entrando no mercado agora, acabam ficando de fora, e não tem oportunidade de mostrar o seu trabalho. Como que a gente pode solucionar isso? Como que a gente pode dar o próximo passo? Talvez dentro dos próximos meses vocês descubram o que a gente está bolando, mas são coisas assim, a gente tem que dar um jeito de, beleza, como que a gente pode se destacar? Vamos tentar fazer um currículo legal, vamos tentar aprender um pouco mais sobre como que a gente pode construir uma lousa. Eu tenho dificuldade de saber se o meu aluno consegue acompanhar a tarefa de casa. Uma recomendação simples que a gente até botou um dia desse no Instagram foi colocar umas tarefas de casa adaptadas. Se o cara entendeu a aula, ele faz determinados exercícios, se ele entendeu mais ou menos, ele faz outros, se ele entendeu tudo, ele faz outro. Então, a gente sabe que às vezes essa solução que vem para essa tão falada personalização do ensino, que é tão difícil, né? Já que são tantas pessoas dentro da sala de aula para a gente se preocupar, elas às vezes não vão vir de soluções milionárias, às vezes elas vão vir de coisas simples que a gente faça, mas assim, os professores têm esse poder, né? De fazer com que uma pequena solução afete muita gente, já que são 50 milhões de alunos. Então, eu acho que vai vir da gente e vai vir dessa mudança de mindset, de um mindset de evoluir, um mindset de planejamento de carreiras, que vai afetar tanto os professores que já estão, obviamente, hoje atuando, quanto essa próxima geração de professores, né? A gente fala muito sobre a próxima geração de alunos, mas a próxima geração de professores tem um desafio muito grande também pela frente. Não só de compreender esses alunos, mas de se inserir num cenário que efetivamente não foi feito para eles, dentro da sala de aula também. E como que eles vão conseguir passar por isso? É o que a gente vem pensando, é o que a gente vem trocando com vocês do História Online, com todo mundo aí que quiser conversar com a gente, dar suas impressões, suas dores, suas necessidades, para a gente ir começando a bolar essas soluções juntos. E de pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Chegamos. Por isso que é fundamental que você siga o Instagram do Fatorial, tá aqui, ó, @fatorialeducação, tá aqui na barra vermelha do vídeo. E um detalhe aqui, só para completar o que o Thiago falou, questão dos exercícios. A gente pode fazer uma live sobre isso também. Quando você monta uma lista de exercícios bem pensada, e o aluno chega com a dúvida num exercício específico, você sabe se ele teve uma compreensão básica, intermediária ou avançada. Pela dúvida que o aluno apresenta no exercício, você consegue diagnosticar onde está a falha. Exatamente. Por isso que montar a lista de exercícios não é entrar no SuperPro, com todo respeito, o SuperPro é uma ótima ferramenta, mas não é só entrar lá e baixar um monte de questão na sequencial. Não. Você tem que analisar a questão, olhar a questão, pensar a questão, tudo isso. Então, olha como um detalhe muda completamente a leitura que você faz do aproveitamento do seu aluno. Então é isso que o Fatorial orienta, entendeu? O Fatorial ele te dá essa orientação que é brilhante. O Giovanni comentou aqui, ó, a mudança no layout do currículo me ajudou a perceber que tenho competências e habilidades que estavam sendo ignoradas por mim mesmos. Então olha só. A gente percebeu muito isso, que a maioria das pessoas colocava nos currículos que o seu objetivo ou a sua atividade era... O que você tinha feito na escola? Ministrei aulas. Sim, naturalmente. Mas tinha muito potencial por trás de algumas atividades que as pessoas faziam e alguns trabalhos que elas pensam, algumas
particularidades da formação delas que fazia toda a diferença no final. Porque é aquilo, se a gente parar para pensar em diferencial competitivo, professores de matemática, assim como eu, tem vários pelo país. Mas eu duvido que todas as aulas de matemática sejam iguais. Eu garanto que tem jeitos completamente diferentes de ensinar a mesma coisa. Alguns vão usar alguns elementos mais lúdicos, outros vão usar softwares, alguns vão levar os alunos para, sei lá, aprender função de segundo grau com uma parábola na mão de verdade, uma antena parabólica. Então, assim, são jeitos diferentes da gente levar esses conteúdos para os alunos e que traçam muito da personalidade dos próprios professores. Porque, no final de contas, aquele serviço final que a gente está entregando é uma extensão de nós mesmos. Não adianta a gente tentar fingir ali na sala de aula que a gente é outra pessoa. Mais cedo ou mais tarde, a personalidade dos professores vai se revelar. Então, faz muita diferença. A gente até chegou a colocar no Instagram, acho que foi anteontem, não me lembro. Foram umas dicas para montar questões objetivas. Agora, principalmente agora na quarentena, né? Que o pessoal está fazendo muita prova online, muita prova com formulário. Algumas dicas interessantes e pegam muito isso que você falou agora da questão do aprendizado, do aproveitamento do aluno. E na hora de colocar as alternativas numa questão objetiva, uma dica pense em toda a resolução da questão e quais os pontos de confusão que os alunos podem ter. E aí você coloca as alternativas baseadas nisso. Por quê? Porque dependendo do que ele marcou, fica mais fácil descobrir o que ele não está entendendo. Então, são algumas coisas que são relativamente simples, mas que podem ajudar bastante no dia a dia. Ferramentas. Bom, pessoal, é isso. Agora eu tenho que conversar com esse moço aqui, porque eu estou tentando trazê-lo para a revisão do HO, para dar aulas de matemática, né? Começa o momento de sedução. Poxa, Thiago, está tão bonito hoje. Né? Porque olha, esse moço dando aula de matemática, gente, é um negócio, viu? Se ele topar, eu assistirei às aulas dele. E assistirei mesmo, porque sou eu que faço as transmissões, então estarei assistindo mesmo, né? Mas é isso. Thiago, e também a Tayane, que está aqui nos bastidores do Fatorial. Em nome de História Online, de todo mundo que participou da live, nosso imenso obrigado por essas orientações perfeitas, pontuais, mas que foi 2 horas de live. Eu não vi passar 2 horas de live. Então foi ótimo, foi fantástico. E já fica aqui o convite público para que o Fatorial volte para o Ser Professor, para discutir, aqui o pessoal falou para discutir mapa mental, para discutir como montar uma prova eficiente, lista de exercícios, avaliações, tudo isso. Né? A live fica gravada assim, Mônica. Essa live está e tem uma playlist do Ser Professor aqui no canal. Né? Inclusive, terça-feira que vem, começamos uma série de vídeos com o Hélio, que também já entrevistamos aqui, o grande Hélio, nosso eterno coordenador, né, Ti? Que vai falar aí, mestre. Vai falar sobre coordenação. Ele desenvolveu 3 temas muito legais. Eu vou preparar tudo amanhã pra gente. Vale muito a pena. Então tá a dica aí já terça-feira que vem também, tá bom? A Micheline falou assim: venha-se embora pro HO, Thiago. Tá vendo? O pessoal já começa a movimentação, tá bom? É isso. Pessoal agradecendo aqui. Ti, obrigado, querido. Valeu. Obrigado a vocês. Sempre às ordens. No seu coração. Saudades imensas de você, da Thay, e do Rio de Janeiro, que você sabe que em 2018 eu me tornei, né, me autoproclamei um paulistano adotado, né, pelo Rio. Amo o Rio, você sabe, né? Espero o mais rápido possível voltar para aí, para a gente poder se ver, conversar ali em Copacabana, né? Botar o pezinho na praia ali, essa cidade que é maravilhosa, tá bom? Então, com certeza. Tá aí. O Dani colocou aqui o link para revisão. É isso. Ti, boa noite, querido. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Fiquem bem, cuidem-se. E amanhã, 8 da noite, temos uma live maravilhosa com Leandro Oliveira, músico, pianista, escritor, regente da Sala São Paulo, para falar sobre o lançamento do livro dele, falando de música, um livro lindo, 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 e também sobre os 250 anos de Beethoven.
com o regente. Vocês têm noção? Pianista. Tem noção do que é isso? Eu não vejo a hora de chegar essa live também. Então, pra gente vai ser uma honra. E na quarta-feira, às 15 horas, eu e a Esther entrevistaremos o filósofo Luiz Felipe Pondé, dentro dessa proposta do História Online, de ser um espaço democrático de debate. Conversaremos sobre filosofia com o Luiz Felipe Pondé. Estamos muito orgulhosos dele ter aceitado o nosso convite e participar dessa live com a gente, tá bom? Então já fica aí uma programação prévia para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem bem. Thiago, boa noite. Thay, boa noite. Dani aí no chat, boa noite. A gente se vê na próxima live. Valeu, tchau, tchau.